Olá, meu amigo, olá, minha amiga, graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Eu sou o pastor Maxwell, pastor da Igreja Metodista no Vale do Jequitinhonha, na cidade de Medina e na cidade de Almenara. Eu quero lhe convidar nesse domingo de Páscoa a estar ouvindo a narração do Salmo 23, pela voz marcante do pastor Gilson Clemente, pastor da Igreja Metodista em Topázio. Depois dessa narração, estaremos trazendo uma mensagem de Deus extraída desse salmo, nessa data especial. Pastor Gilson, que Deus possa estar abençoando a sua vida cada vez mais, é contigo. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Como é gostoso ouvir o Salmo 23. Como é gostoso ler esse salmo. Nele nós encontramos o cuidado de Deus para conosco. É esse salmo que nós escolhemos nessa data especial da Páscoa para explorá-lo e trazer o significado desse cuidado de Deus nas nossas vidas. Então estaremos lendo ele mais uma vez e eu quero que você preste bastante atenção e você vai perceber quão grande é o nosso Deus e quão significativo é o Salmo 23 nas nossas vidas. Estaremos nesse momento de Páscoa trazendo o significado da Páscoa à luz desse salmo maravilhoso que você ouviu e que você leu. Voltando para o salmo, nós podemos ver que o salmo é a expressão do salmista. Todo salmo é a expressão do sentimento do salmista, a qual é lido para a comunidade. E no Salmo 23 ele vai começar com a frase que faz toda a diferença para o salmista e vai fazer toda a diferença na sua vida também. O salmista começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Se você pegar na versão da Bíblia de Jerusalém, vai dizer: Yahvé é o meu pastor. O salmista faz questão de falar o nome de Deus, que esse Deus é o seu pastor. Essa frase ela tem um significado grande na vida do salmista, na sua afirmação, porque pastor no Antigo Testamento significa aquele que governa. Os governantes são pastores, aquele que administra. O rei é um pastor que administra o seu povo. Então o salmista ele está aqui afirmando para si que Yahvé é aquele que administra a sua vida, que guia a sua vida. É importante nós analisarmos essa afirmativa, porque o salmista afirma para ele, dizendo para ele mesmo, confirmando: o Senhor é aquele que administra a minha vida. Trazendo para nós nesse sentimento de Páscoa, nesse significado de Páscoa, no Jesus ressurreto que vence a morte, que nós possamos estar declarando que o Senhor Jesus é aquele que governa as nossas vidas. Eu quero que você faça do lado aí, eu quero fazer do lado de cá essa afirmação. Afirma: o Senhor Jesus é o meu pastor.
O Senhor Jesus administra a minha vida. O Senhor Jesus governa a minha vida. Já não é eu, já não é a sociedade, já não é minha ideologia, mas é o Senhor Jesus. É importante afirmarmos para nós que o Senhor Jesus que governa as nossas vidas, porque existem ocasiões que nós queremos governar as nossas vidas, não entendendo que o maior administrador é o nosso Deus. E eu pergunto, você tem deixado Deus governar a sua vida? Você tem deixado Deus guiar os seus caminhos? Você tem sentido que Jesus é o Senhor da sua vida? Se você não fizer essa afirmação para você, se eu não fizer essa afirmação para mim, nada adianta as promessas do cuidar de Deus do Salmo 23. Se eu não fizer essa afirmação que o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida, a Páscoa vira apenas uma história. Mas se eu assim fizer essa afirmação que o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida, eu consigo desfrutar das bênçãos do significado da Páscoa na minha vida. O salmista ele é individual e fala: o Senhor é o meu pastor. O salmista ele continua dizendo o seguinte: nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a minha alma. O salmista ele declara que o Senhor é o Senhor da sua vida e nada lhe falta. Fazendo essa analogia com a ovelha que busca os pastos verdejantes, o salmista ele vai dizer que o Senhor, o seu Deus, o seu pastor, o seu governante, o guia na caminhada para caminhos de vida abundante. Arbustos verdejantes, águas tranquilas, significa vida abundante, porque o guiar do governante, do Senhor Jesus, é um guiar onde a sua vida em passos chega no objetivo de uma vida abundante em Cristo Jesus. É uma caminhada. A nossa vida é uma caminhada e temos que ser guiados por Jesus. À procura do melhor, porque só pode ser dado se nós deixarmos o Senhor Jesus guiar as nossas vidas. O fato que no caminho, na procura, no andar, nós não conseguimos entender os propósitos de Deus nas nossas vidas e queremos andar por nossa conta. Jesus, quando ele ressurge, ele aparece para dois discípulos e no caminho, na caminhada, eles começam a conversar com Jesus, o ressurreto, e nessa caminhada eles entendem que eles têm que voltar para Jerusalém, porque eles entenderam que ali estava Jesus, o ressurreto, guiando as suas vidas. E nessa caminhada, naturalmente, quando nós caminhamos para uma caminhada mesmo com Cristo, quando nós caminhamos mesmo tendo Jesus nos nossos corações, e em nossa caminhada para pastos verdejantes, é uma caminhada que nos cansa, mesmo estando com Deus. Fazendo a analogia da ovelha, que ela tem que caminhar até chegar a esses pastos verdejantes, até chegar nessas águas tranquilas, naturalmente é uma caminhada, nossa vida é uma caminhada, exercer a fé é uma caminhada, estar nesse mundo cheio de tribulações é uma caminhada. Naturalmente nós cansamos, ficamos afadigados, o nosso emocional começa a ficar abalado. E no Salmo, o salmista ele vai dizer o seguinte, que o Senhor, o seu pastor, refrigera
a sua alma, renova as suas forças. É o Senhor que governa a sua vida, que o leva para os pastos verdejantes, e quando ele cansa nessa caminhada direcionado pelo seu pastor, ele está ali para estar renovando as suas forças. Isso é graça de Deus nas nossas vidas. É um cuidado intenso, imenso de Deus para conosco. Quando nós estamos na caminhada e começamos a ficar fadigados, recebemos o renovo do Senhor. Jesus, ele ressurreto, os seus discípulos estão numa casa, com medo, tristes, e ele aparece no meio dos seus discípulos, e a primeira palavra que ele diz é: paz seja convosco. Ou seja, essa frase trouxe restauração, renovo para os discípulos que até então já estavam cansados, já estavam com medo, já estavam entristecidos, com as forças esgotadas, mas essa palavra traz uma renovação. Que você receba esse renovo do Senhor Jesus, o governante da sua vida, nesse dia, nesse momento que você ouve essa mensagem. Restauração vinda do pastor, do administrador das nossas vidas. E ele fala: guia-me pela vereda da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, você teme a morte? Pesquisas dizem que dos maiores medos do homem, em primeiro lugar, está a morte. E aqui o salmista fala que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, ele não teme mal algum, porque o pastor está com ele. O que o salmista quer declarar, quer trazer, quer expressar, que aquele que governa a sua vida, aquele que administra a sua vida, aquele que gerencia a sua vida, o Senhor, não é um governante longe, não é um governante que só fica olhando, mas aquele que está junto com ele. Ele não teme a morte porque está junto com ele, guiando a ovelha no momento que ela tem que ir para pastos verdejantes, para águas tranquilas. Naturalmente ela passa por meio de feras que querem estar pegando, querem aproveitar a oportunidade, mas só que a ovelha que tem o Senhor como pastor da sua vida, ela não teme mal algum. Jesus é o Deus que se fez homem e que venceu a morte. Nós não podemos temer a morte, porque Deus, ele está conosco. Porque a morte, para aquele que está em Cristo, que tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, ela é nula. Porque mesmo quando ela alcança a quem é de Deus, ou aquele que escolhe o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, mesmo alcançando, ele não morre, mas ele passa dessa vida para a vida eterna. Ele passa dessa vida para uma vida de gozo e de felicidade. Dessa maneira, a morte já não pode mais nos assustar. Dessa maneira, a morte já não tem poder sobre nós. Porque nessa caminhada temos um Deus que venceu a morte. E esse que venceu a morte está junto conosco. Por isso o salmista diz: ainda que eu ande pelos caminhos tortuosos. Hoje nós estamos vivenciando a sombra da morte, mas nós estamos com Cristo Jesus, junto com Ele, de igual modo que nós não tememos a morte, o seu poder é nulo em nossas vidas. E ele termina dizendo que
Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para todo por sempre. Em momentos de inimigos para toda parte, situações difíceis, o Senhor prepara para nós esse banquete, o banquete da comunhão, o banquete da Páscoa, a ceia, onde nós podemos desfrutar da comunhão mesmo em tempos de afastamento, porque a comunhão está relacionada ao preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. A ovelha, quando ela chega em pastos verdejantes, ela pode comer tranquilo, na presença de todos os seus inimigos. E o salmista, ele vai dizer: bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Jesus, nas últimas instruções antes de ir aos céus, ele vai dizer aos seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estarei convosco. Jesus, ele está conosco para sempre. Que gostoso, que bom, que aliviante nesse momento saber que o Senhor Jesus está conosco. Como é gostoso ter esse cuidado de Deus para conosco. Mas eu quero dizer para você algo, e eu quero voltar ao primeiro parágrafo, a primeira frase, na verdade, desse salmo. Você só vai poder desfrutar desse cuidado de Deus se você realmente afirmar que o Senhor Jesus é aquele que governa a sua vida, o Senhor da sua vida. Porque se você não assim o fizer, Ele não vai cuidar de você porque você não quer, entende isso? Não porque Ele não quer, porque esse cuidado já é seu. Mas você tem que afirmar, você tem que deixar Ele cuidar da sua vida. Você tem que deixar Ele ser o administrador, o governante da sua vida, para que você possa desfrutar desse cuidado do Senhor. Não é você mais que coordena a sua vida. Eu quero orar por você que ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Não há outro caminho de desfrutar desse salmo maravilhoso se você não fizer essa declaração e ter ela como consciência: o Senhor é o governante da minha vida. Vamos estar orando nesse momento maravilhoso para você poder desfrutar do significado da morte e ressurreição de Cristo na sua vida. Aquele que venceu a morte, aquele que te guia, aquele que te governa, aquele que te dá vida e vida com abundância. Senhor, coloco diante de Ti esse momento e peço que o Teu Santo Espírito esteja completando, Pai, essa palavra no coração de cada um. Colocamos diante de Ti, Pai querido, aquele Senhor que tem um desejo de Te aceitar como Salvador da sua vida, está declarando agora no coração: o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Que Teu Espírito esteja, Pai querido, confirmando esse alívio no seu coração. Onde houver, Pai querido, alguém precisando de renovo, esteja renovando, Pai querido, as suas forças. Onde houver alguém doente, Pai querido, esteja curando. Abençoa as nossas vidas se queremos declarar: o Senhor Jesus é o Senhor das nossas vidas. O Senhor Jesus é o meu pastor. Glorificamos e exaltamos ao Senhor por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amigos e minhas amigas, essa palavra que Deus colocou nos nossos corações, que Deus possa estar abençoando a sua semana. Fique agora com o louvor do nosso irmão Paulinho. Paulinho, da Igreja Metodista do Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço para ele e para também a Maria, sua esposa.
Que Deus possa abençoar suas vidas a cada vez mais. Estamos juntos e Deus está conosco. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Paulo Lopes, sou da Catedral Metodista do Rio de Janeiro. Cumprimento o pastor Maxwell, sua esposa Rafaela. Convido a igreja de Medina para louvar ao Senhor. Glória a Deus e aleluia. Oh, vamos louvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Tem a vida eterna. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de graça, cheio de verdade. Seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Paixão do mundo não usurpou de ser igual a Deus, se esvaziou, assumindo a forma de servo. E Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, e toda língua confessará